Olá! Você sente dores na sua relação sexual? Algum desconforto durante as consultas ginecológicas ou no momento de você utilizar um OB, né, um absorvente interno? Ou ainda, né, depois da sua relação sexual, você acaba sentindo uma ardência, um desconforto ali na sua vulva, no canal vaginal? Hoje, o assunto é transtorno da dor genitopélvica ou o mais conhecido vaginismo. Então, ao assistir esse vídeo, você vai perceber que eu vou passar em como que é identificada, né, como que é feita a identificação dessa queixa sexual, como que se qualifica, como que se identifica o transtorno da dor genitopélvica, qual que é a equipe que vai acompanhar o paciente que tem esse transtorno, quais são os métodos de tratamento e como que você vai fazer, né, caso você tenha aí percebido que sente sim uma dor e um desconforto na relação sexual. O primeiro ponto é a gente compreender que o transtorno da dor genitopélvica, ele é um reflexo do movimento da nossa musculatura pélvica. Então, se nós imaginarmos que eu estou ali numa atividade sexual, eu tenho algumas questões emocionais, como ansiedade, medo, a respeito da atividade sexual, e essa ansiedade, esse medo vai me gerar uma contração da minha musculatura pélvica, porque vai ser um reflexo ali como um fator de proteção, né? Então, se a gente pensar em alguns mitos sexuais associados, a primeira vez dói, né? Então, a primeira relação sexual você vai sentir um desconforto, vai sentir uma dor. É esperado que isso aconteça? Não. É normal que isso aconteça? Não. Mas vamos observar alguns fatores. Eu estou ansiosa, eu estou com medo, logo eu posso ficar um pouco mais tensa, eu posso ficar rígida na minha primeira atividade sexual por conta do meu parceiro, por conta de ser a primeira vez em que isso vem acontecendo. Então existe essa possibilidade sim de sentir ali um leve desconforto, mas nós vamos observar o quão desconfortável foi e se isso permanece nas outras relações sexuais também, né? Ou se seria apenas ali naquele momento. Por quê? Porque não é normal sentir dor na relação sexual. Então, como que no consultório isso é identificado, né? Como que é feita a identificação dessa queixa sexual? O primeiro passo é perceber se esse desconforto na relação sexual acontece desde o primeiro momento em que você desejou ou que você tentou ter o contato sexual, ou acontece em todas as suas relações, né? A gente vai identificar como sendo primário se desde a sua primeira relação sexual, desde o seu primeiro contato sexual, você sentiu um desconforto, ou como secundário, se não. As minhas primeiras relações sexuais foram ótimas, eu tive aí muitos anos muito bons de relações sexuais, bem positivas, bem satisfatórias, mas a partir de determinado momento eu comecei a sentir um desconforto, eu comecei a sentir uma dor. Então a gente qualifica isso como secundário, né? E aí a gente vai para os fatores. Quais são os fatores associados? Então, quem são os profissionais que vão acompanhar esse paciente? Feita essa primeira identificação de que, olha, às vezes eu sinto um desconforto um pouquinho antes da penetração e durante, eu sinto uma ardência muito grande durante a penetração e às vezes eu sinto uma ardência depois e que permanece aí durante alguns momentos, mas depois eu não sinto mais nada. Qual que é a diferença aqui? Algumas pesquisas indicavam antes a vulvodínia como sendo uma disfunção sexual também relacionada à dor, né? Então nós tínhamos as dores na relação sexual, né, ali o vaginismo, e nós tínhamos a vulvodínia, sendo a vulvodínia o pior dos piores da dor na relação sexual. Então, no primeiro estágio eu tenho vaginismo, eu sinto ali uma ardência, eu sinto um desconforto, e aí se isso for muito intenso, se nunca foi tratado, se é algo que vem acontecendo há muito tempo, você chega à vulvodínia, que seria uma ardência maior, seria uma dor muito desconfortável, né? Então tinha aí essa diferença.
atualmente, a partir da 5ª edição do DSM, né, do Manual dos Transtornos Mentais, não se fala mais em vulvodínia, apenas em vaginismo e dispareunia. O que nós percebemos? Que é interessante a gente passar por uma consulta ginecológica para ver se tem alguma questão física ali ou fisiológica associada. Então, às vezes, uma endometriose, às vezes, algum ressecamento vaginal, uma dificuldade ali na lubrificação, ou algum outro componente, né, pode estar trazendo esse desconforto na hora da penetração. Um fator interessante também que a gente vai identificar e que a gente vai buscar é um fisioterapeuta pélvico para fazer a estimulação ali daquela região da musculatura pélvica, e aí também podemos pensar no psicólogo para fazer o acompanhamento dessa paciente. Dependendo do caso, é necessário também até um psiquiatra, né? Dependendo ali do nível de ansiedade, a gente pode avaliar. Nós podemos pensar também em um nutricionista, caso tenha uma candidíase ou algo associado, onde é necessário o uso, a melhora, né, da alimentação dessa paciente. Então, se eu tenho uma candidíase, que é uma infecção, não é bem considerado uma infecção, né, mas seria uma infecção bacteriológica, né, relacionada a fungos e bactérias, e que às vezes é interessante trabalhar a alimentação dessa paciente. Então, o nutricionista é bem necessário nesses casos. Então, percebe como tem toda uma equipe que vai acompanhar esse paciente. É claro que aqui eu estou falando da importância de cada um desses profissionais, mas não necessariamente nós precisamos de todos eles, né? Vai depender muito do caso de cada pessoa, de cada paciente. Então, se você percebe que eu estou indo para minha relação sexual na primeira vez aqui e eu senti um leve desconforto. Aí eu fiquei um pouquinho preocupada, ali durante a relação ardeu um pouquinho, mas no final eu senti prazer e passou. Aí depois na segunda isso aconteceu de novo, eu já fui um pouco mais tensa porque, foi desconfortável daquela vez, pode ser desconfortável de novo, e aí eu fiquei tensa, eu fiquei rígida e isso aconteceu. E aí a gente vai entrando no ciclo da dor. Né? O que seria esse ciclo da dor? Que cada vez que eu entro numa relação sexual, que eu sinto esse desconforto me leva a ficar apreensiva, ansiosa, com medo, né? E aí eu antecipo que na próxima vez que eu for ter relação sexual, eu também vou sentir esse desconforto, e aí eu vou me sentindo cada vez com menos desejo para me colocar em uma situação sexual. Então, cada vez mais eu me sinto indisposta para uma relação sexual. E aí, a gente vai então identificar quais são os fatores associados, né? Se essa pessoa tem uma crença religiosa, se essa pessoa acredita em algum mito sexual, se esse paciente, né? Se você tem algumas questões no seu relacionamento que estão atrapalhando a sua vivência sexual. Então, todos esses fatores, eles estão associados a esse desconforto na hora da relação sexual. Até mesmo, às vezes, você pode estar usando alguma medicação, né? Seja um anticonvulsivante, um antidepressivo, um ansiolítico, que faz com que você tenha uma diminuição do desejo sexual. Pode fazer também com que você tenha uma diminuição na sua lubrificação, e aí na hora que você vai para uma atividade sexual, você talvez não sente tanta vontade, talvez a lubrificação não tá legal, e aí você vai sentir um desconforto. E aí cada vez que você vai para atividade sexual com mais desconforto, com menos vontade, com menos lubrificação, isso ali pode estar entrando num ciclo, e a partir desse momento, né, depois de uns 6 meses, depois de uma quantidade considerável de relações sexuais com desconforto, com dor, a gente pode pensar então no transtorno da dor genitopélvica. E aí o que é interessante a gente verificar aqui? Poxa, se durante a relação sexual eu estou sentindo esse desconforto, eu vou fazer um exame, eu sinto esse desconforto, eu vou andar de bicicleta, eu sinto esse desconforto. Né? Então esse desconforto ele já está atingindo um grau grave, né? Se a gente pensar ali nos graus de desconforto,
Tem o leve, então eu sinto uma dorzinha, uma ardência na hora da relação sexual, mas passa. Tá sendo moderado, então eu sinto uma ardência, eu sinto uma dor, isso me causa um desconforto, já tá me trazendo alguns prejuízos. Moderado. Ou será que é grave? Olha, não tô conseguindo mais ter relações sexuais porque é extremamente desconfortável, me deixa, eu fico com muita dor, muita ardência. Às vezes pode acontecer até uma fissura ali na entrada do canal vaginal, de tão desconfortável que isso possa ser, principalmente se já a lubrificação não estiver tão boa quanto antes, né? Se você tiver uma baixa lubrificação. Então, todos esses fatores é interessante a gente estar observando, né? Antes de procurar um tratamento ou durante o tratamento, a gente vai pensar ali no que pode ser feito. E aí, como que é feito esse tratamento? Num primeiro momento, é interessante a gente observar também a parceria. Se você é casada, se você tem um namorado ou se você não se relaciona, né, mas tem ali alguns encontros casuais, vamos pensar então primeiro quem é casado e quem tem um parceiro fixo. Por quê? Porque muitas das vezes esse parceiro, a gente fala ali que algumas personalidades elas casam, né, as personalidades dos transtornos, né, das disfunções. Se eu tenho um transtorno da dor genitopélvica, pode ser que o meu parceiro ele tenha um transtorno erétil ou uma ejaculação precoce e que aí as minhas relações sexuais elas vão sendo desconfortáveis, depois passa a me sentir essa dor, né? Então a gente sempre vai avaliar como que tá a parceria. É uma relação sexual assertiva? Tem uma boa comunicação? Tem uma boa vivência? Vocês conseguem negociar as atividades sexuais? Então, sempre quando a gente pensar numa pessoa que tem esse desconforto na relação sexual, se você aí sente esse desconforto na relação sexual, vamos avaliar também o seu parceiro, como que é, né, as parcerias, como que é a relação sexual de vocês. E se é uma pessoa que tem sexo casual, né, então casualmente está com uma pessoa ou está com outra, vamos avaliar também como são esses parceiros, como que você se sente com essas pessoas. Então, será que você se sente confortável o suficiente para iniciar uma atividade sexual? Ou cada vez que você troca de parceiro, você se sente um pouco desconfortável e isso leva a um desconforto ali de dor? E é interessante a gente também avaliar a nossa história. Como que foram as nossas primeiras relações sexuais? Será que o meu contato sexual foi aversivo? Será que eu sofri algum abuso sexual, alguma violência? Né? Como que foi a minha primeira consulta ginecológica? Será que eu fui validada? Será que eu fui invalidada? Será que eu sofri alguma violência durante a minha consulta ginecológica? Não necessariamente uma violência sexual, não precisa ser isso. Né? Pode ser que durante a minha avaliação médica, o ginecologista me machucou, a ginecologista me machucou, não usou lubrificante, ou foi muito agressiva, né? Então isso me causou um trauma, foi algo traumático para mim. Né? Então, como foram os contatos da minha vivência sexual? É sempre interessante a gente pensar em como que você tem visto uma atividade sexual. Será que tem sido aversivo? Porque muitas vezes, em muitos casos, quando existe aí uma dor, uma dispareunia, um vaginismo, a relação com a atividade sexual é completamente aversiva, né? Então, eu não nasci para fazer sexo, eu não quero, eu não gosto, porque isso não faz falta para mim. E aí a gente vai avaliar essas questões, lá no fundo a gente percebe que tem um histórico de dor, tem um histórico de desconforto. E aí agora falando então a respeito do tratamento no âmbito clínico de uma terapia, né, uma terapia sexual ou uma terapia com um psicólogo que entenda aí um pouco da sexualidade humana, é legal a gente pensar que vai ser necessário fazer toda uma atividade de relaxamento, um relaxamento geral do corpo, né, principalmente se tiver uma ansiedade bem acentuada, e a gente vai conseguir trabalhar essa ansiedade e depois fazer esse relaxamento geral e talvez até um relaxamento mais focado em relação à atividade sexual. Porque a gente já sabe que existe essa contração da musculatura pélvica, né? Então, beijou, fez tudo ali aquela preliminar, a gente vai para a atividade sexual penetrativa. Quando vai se aproximando assim, vai penetrar, a musculatura fica enrijecida e nada passa por ali.
e se passar vai ser com muito sacrifício, né? Então, é necessário a gente ir fazendo esse relaxamento, né? Tem uma técnica chamada de dessensibilização sistemática, que é usada às vezes por uma fobia. Então, se eu tenho uma fobia de avião, eu tenho muito medo de andar de avião. A dessensibilização sistemática vai te ajudar a enfrentar esse medo e aos pouquinhos você vai imaginando, né, andar de avião, vai entrar no aeroporto, vai colocar o pezinho ali no aeroporto, vai ver um avião decolando, vai estar no avião. Seria a mesma coisa com uma dor genitopélvica. Então, às vezes vai ser necessário, né, que se faça essa escala desse desconforto e que aos pouquinhos vai subindo na escada, né, que aos pouquinhos vocês vão passeando ali por essas situações que te geram mais desconforto na atividade sexual. Então, será que é um mito? Será que é uma crença? Será que é algo relacionado à sua história? O que te gera mais desconforto? Talvez seja necessário trabalhar a assertividade na comunicação na hora da relação sexual, né? Mas a dessensibilização e o relaxamento muscular, eles são extremamente importantes. Se tiver a parceria também pode ser convidada para a terapia, para que vocês possam juntos ali realmente mexer em toda essa configuração da relação sexual, tanto individual quanto do casal. E se não tem casal, né, se é casual, a gente também vai fazer essa configuração desse indivíduo, vai ver qual que é a sua relação com a atividade sexual, né? Pode ser que exista aí pode ser não, né? É necessário que se faça uma consulta ginecológica para ver algumas questões fisiológicas. Às vezes é necessário o acompanhamento com fisioterapeuta pélvico para relaxar, né? Para trabalhar ali as técnicas deles para um relaxamento da musculatura pélvica. Mas fatores emocionais e psicológicos também estão fortemente associados a esse transtorno da dor genitopélvica, e aí é necessário com que seja feita uma consulta com um psicólogo, com um especialista ou uma pessoa que entenda de sexualidade humana, de saúde sexual, para fazer um acompanhamento bacana. Porque uma coisa que a gente escuta bastante dos pacientes que chegam com uma queixa de dor é que você não ama o seu parceiro, né? Se você não consegue fazer sexo, você não deseja mais o seu parceiro, você não ama mais. E a verdade é que pode sim estar relacionado a isso, mas só porque possui uma relação não significa que é verdade, né? Em alguns casos faz sentido e outros não faz sentido, tá? Então a gente sempre vai tentar entender qual a evidência dessa ideia de que você não ama mais a sua parceria, você não deseja mais, você não admira mais. O quanto que isso é real, né? Ou será que tem alguns fatores fisiológicos, fatores emocionais e fatores psicológicos aí por trás dessa dor, dessa dispareunia? Certinho, né? Então me coloco aqui à disposição caso você tenha alguma dúvida em relação ao transtorno da dor genitopélvica, né? Entenda a importância de que um primeiro contato sexual ou depois de todos os outros contatos sexuais, a dor ela nunca deve estar presente, né? E se tem um desconforto, se tem uma dor, é porque tem alguma outra questão associada. Obrigada por você ter assistido até aqui e até mais. Tchau, tchau.